Olá, aqui é Eduardo Zaidan e esse é o projeto de uma psicanálise. Em mais de um contexto, encontramos o uso de positivo e negativo na obra de Freud. Transferência positiva e negativa. Édipo positivo e negativo. O que esses adjetivos significam? Seria algo como transferência boa e transferência má? Édipo bom e Édipo mau? Existem ainda as passagens nas quais Freud se refere a uma alucinação negativa. Nesses casos, nos quais positivo e negativo são adjetivos, o seu significado seria moral? Ou seja, Freud está dizendo que algo é positivo ou negativo como dizemos que alguma coisa é boa ou má para a nossa saúde? Ou até mesmo, no sentido kleiniano, de bom e mau objeto? Uma outra frase nos ajudará a responder essa questão. Uma na qual negativo não é adjetivo, mas substantivo. Em A neurose é o negativo da perversão. Essa frase faz lembrar uma citação que Freud faz a Platão. O homem virtuoso se contenta em sonhar com aquilo que o mal realmente faz. Aqui, de fato, vemos as categorias morais, bom e mal. Mas para Freud, a perversão é o fundo comum do homem, já que ele acredita que as fantasias conscientes dos perversos coincidem em detalhes com os temores delirantes dos paranoicos e com as fantasias inconscientes dos neuróticos. Provocativamente, poderíamos perguntar: se o perverso faz o que o neurótico sonha, com que um perverso sonha? De qualquer maneira, o negativo se esclarece, pois esse termo provém, segundo o próprio Freud, da fotografia, do jogo de luzes e sombras. Quando Freud diz que algo é positivo ou negativo, ele está jogando com as polaridades, como numa gangorra, em que, quando algo acende, outra se torna subterrânea. Quando algo é iluminado, outra fica nas sombras. Vamos analisar agora, então, o fenômeno da alucinação negativa, um que fascinou André Green e que não diz respeito à introdução de um elemento na senso-percepção, mas, pelo contrário, na sua exclusão. Freud menciona a escotomização, como se um objeto caísse num ponto cego da nossa retina. Porém, a recusa não é como a escotomização, porque é um mecanismo ativo, que exige um dispêndio de energia. O aparelho psíquico é capaz de produzir uma realização alucinatória do desejo. Mas também, para defender-se de uma percepção, o eu é capaz de alucinar uma ausência. Positivo e negativo aqui diriam respeito, aparentemente, à presença e ausência. De certa forma, é por isso que Freud situa a neurose como negativo, porque enquanto na perversão existe uma presença manifesta de uma fantasia, na neurose essa fantasia é velada, manifestando-se nas formações do inconsciente. No Édipo também observamos essa relação entre positivo e negativo. O Édipo positivo é o Édipo normativo, aquele que está geralmente presente na visão popular do que é o complexo de Édipo. Isto é, o menino deseja desposar a mãe e eliminar o pai. No entanto, existe um paradoxo nessa teoria, que foi um dos fatores que forçou Freud a admitir o Édipo negativo. O paradoxo é que Freud acredita que a identificação seja uma forma de ligação amorosa. Ou seja, poderíamos dizer que o menino quer ter a mãe enquanto quer ser o pai. Isto é, em outras palavras, estamos contrapondo ser e ter. Mas no fundamento desse desejo de ocupar o lugar do pai, existe uma admiração, o que podemos entender como uma forma de amor homossexual. Freud jamais deixou de assinalar que aquilo que une os homens é uma corrente homossexual sublimada. E quando fracassa a sublimação, uma das maneiras como essa homossexualidade se manifesta é no ciúme. Aqui existe uma torção no esperado, já que geralmente se assume que o ciúme tem a sua origem na heterossexualidade, como se aquele que sente ciúme temesse perder o seu objeto de amor para outro. Sem dúvida, existe muitas vezes no ciúme uma questão narcísica, a de uma comparação autodepreciativa. Mas o que Freud percebe no ciúme é um mecanismo projetivo. O menino que se sente o terceiro excluído na relação entre o pai e a mãe se identifica com a mãe, quando atribui a ela certos desejos que na verdade são dele, os atributos desse pai que são enaltecidos por ele próprio. Ou seja, o Édipo negativo não é, então, um Édipo mau. É, antes, o Édipo que está na sombra de todo o Édipo positivo. No fundamento mesmo da posição heterossexual, existe uma homossexualidade latente, recalcada,
porque, para Freud, é possível pensar o Édipo como uma espécie de elaboração da bissexualidade originária. E é possível dizer o mesmo para os homossexuais. Não há nada de inconciliável entre a homossexualidade e a existência de fantasias heterossexuais recalcadas. Quanto à transferência, seria possível dizer, de modo equivocado, que a transferência positiva é boa porque diz respeito a sentimentos externos, enquanto a transferência negativa é má, desde que diz respeito à hostilidade. Mas para Freud, ambas as transferências, positiva e negativa, quando remontam a fantasias inconscientes, atuam como resistência ao tratamento. Isto é, não é que uma transferência favorece o trabalho analítico, enquanto a outra o compromete. Tanto a transferência positiva como negativa podem ameaçar o tratamento, assim como ambas podem funcionar como o seu motor, no sentido que essa forma de resistência pode se converter num aliado do analista, quando, com o manejo da transferência, o ato se converte em palavra. Em suma, Freud trabalha com polaridades e com a noção de conflito, mas não observamos a valorização de uma transferência em detrimento de outra, de um Édipo em detrimento de outro. Essas categorias morais são estranhas ao seu pensamento.